se tornando minha melhor versão em 227 dias. Eu queria começar primeiro me apresentando. O meu nome é Fernanda, na verdade Maria Fernanda, mas muitos me conhecem simplesmente pelo Fernanda. Você pode me chamar de Fernanda, Maria Fernanda, Nando, o que você quiser. Na verdade, esse vídeo ele é mais como se fosse um depoimento para mim mesma. Eu quero poder iniciar um desafio onde eu quero trabalhar áreas da minha vida para se tornar minha melhor versão. Os 227 dias são porque eu considerei o final do tempo, né, que tem, os dias que faltam até o final do ano. Eu acredito que se eu começar amanhã, eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de maio de 2025, mas eu acredito que se eu começar amanhã, dia 19 de maio de 2025, e seguir com esse desafio até o dia 31 de dezembro, eu tenho um grande tempo para realmente trabalhar essas áreas da minha vida onde eu quero evoluir e melhorar. E tenho a certeza que eu posso de alguma forma ter uma evolução se eu realmente focar nisso com constância. E eu acredito que documentar todo o processo em uma rede pública, né, em uma rede social, é algo bom porque pode de uma certa forma nos impulsionar naqueles dias que a gente sabe que a gente vai falhar, que a gente vai procrastinar. Porque para mim se baseia como um trabalho CLT. Eu hoje em dia eu trabalho de forma autônoma, eu sou terapeuta sistêmica, então eu trabalho através das redes sociais, capto os meus clientes por lá e eu também trabalho aqui, né, vamos dizer assim, de forma presencial para mim mesma, onde eu vendo sanduíches naturais na minha cidade. As pessoas encomendam, eu faço, eu levo para elas, mas assim, eu trabalho de forma totalmente autônoma. E uma coisa que eu tenho percebido muito na minha vida é que muitas vezes eu me deixo estagnar, sabe? Tipo, eu me torno indisciplinada pelo fato de ser a minha própria chefe. Então, eu tenho tanto tempo livre que muitas vezes eu me esqueço realmente de planejar, de executar, porque eu simplesmente fico, eu sou a minha chefe, eu tenho tempo livre e, né, eu tenho uma vida, vamos dizer assim, onde eu posso agradecer muito porque eu não passo falta de nada, eu tenho muitos privilégios, vamos dizer assim, então meu namorado trabalha fora, eu posso ficar em casa, cuidar da nossa casa, eu tenho tempo para dormir de sobra, eu tenho tempo para poder cuidar de mim de sobra, só que aí que tá. Justamente tanto tempo que eu tenho, eu não tô sabendo digerir ele da forma correta, sabe? Então eu sinto que eu poderia estar fazendo muito mais do que eu faço. Eu sinto que eu poderia e estar sendo muito mais do que eu sou. Eu não sei explicar, eu acredito que talvez seja um sentimento que muitas pessoas compartilham com ele, sabe? Porque tem um momento da nossa vida onde a gente sente que a gente poderia estar fazendo mais, sendo mais, e eu simplesmente sinto que eu não estou sendo. Então, resumindo, é isso. Esse processo que vai ser todo documentado aqui é justamente uma forma para poder me impulsionar a melhorar todas essas áreas que eu quero melhorar, a evoluir cada, né, parâmetro da minha vida onde eu quero evoluir. E eu sinto que poder fazer isso em uma rede social vai me dar um gás, vai me impulsionar, porque como eu falei para vocês no trabalho CLT, no trabalho CLT, mesmo que você esteja sem vontade, mesmo que você não queira ir, mesmo que você ache um saco aquele trabalho, você continua indo diariamente, continua cumprindo as ordens diariamente. Por quê? Porque ele tem uma segunda pessoa sobre você, né? Uma pressão. Ou você vai trabalhar ou você não recebe. E eu sinto que talvez compartilhar esse processo aqui com vocês, eu vou sentir um pouco disso, sabe? De nos dias que talvez eu ver que eu tô um pouco indisciplinado ou que eu tô deixando as coisas pra lá por preguiça, eu vou pensar, gente, eu me comprometi com as pessoas estão esperando um retorno de mim, elas vão olhar e vão pensar, ela cumpriu, ela não cumpriu? E eu tenho, né, Fernanda, eu tenho uma ferida muito grande, que é a ferida da rejeição. Então eu não gosto de me sentir rejeitada. Eu vou falar muito sobre talvez feridas emocionais, traumas com vocês, afinal é o que eu estudo, né? É o que eu trabalho, mas eu posso fazer isso em determinados vídeos. Mas enfim, voltando ao assunto, eu tenho uma ferida da rejeição. Então, assim, eu não gosto de me sentir rejeitada, eu não gosto de me sentir criticada. Então, eu sinto que talvez eu me comprometer a fazer esse exercício com vocês vai fazer com que eu me impulsione a realmente realizá-lo, porque eu vou pensar, cara, se eu não fizer, eles vão me julgar. Então, assim, aquilo que, entre aspas, parece ser ruim, vai ser algo que vai me ajudar, sabe? Eu vou usar isso ao meu favor, vou usar a me expor aqui pra impulsionar cada vez mais essa vontade que eu tenho de evoluir e a me comprometer a fazer o que eu preciso fazer mesmo sem vontade. Bom, agora eu vou falar pra vocês um pouquinho de quais são essas áreas da minha vida em que eu quero trabalhar e o porquê que eu quero trabalhar elas. Primeiro aqui eu coloquei aqui, né, como a imagem pessoal, e quando eu falo de imagem pessoal eu falo no tudo, tá? Eu falo em posicionamento,
em como a gente se veste, em como a gente vai apresentar para as pessoas, e não só no físico, mas também de forma intelectual, né, na oratória. Então, exemplo, eu tô conversando com vocês e já tô com a sensação de que eu tô sendo horrível, que a minha oratória é péssima, que eu me embaralho muito nas palavras, porque muita coisa se passa dentro da minha cabeça. E eu tenho que começar a me planejar um pouquinho mais, meu namorado já falou isso comigo, pra muitas vezes talvez colocar um pouquinho de roteiro, sabe? De início, meio e fim. Porque de tanta coisa que eu sinto que eu tenho pra falar, que muitas vezes eu acabo me embaralhando. E aí é quando eu falo uma palavra errada, eu me sinto mal por isso, aí eu começo a gaguejar, e aí piora e vira uma bola de neve. Então eu sinto que eu preciso trabalhar muito a minha oratória, afinal eu trabalho com isso, eu exponho o meu trabalho, né, nas redes sociais, eu converso com as pessoas através das redes sociais e eu sei que o posicionamento ele importa muito. Então eu quero muito trabalhar nesse período, nesse processo, a minha oratória, para que eu conheça mais palavras enriquecedoras, para que eu consiga falar de uma forma mais didática, de uma forma mais leve, né, para que as pessoas realmente consigam me entender. E eu quero muito trabalhar também o meu posicionamento no todo, de como eu vou me posicionar. Eu sei que hoje eu tenho um conhecimento que talvez muitas pessoas não tenham. E às vezes eu me sinto um pouco meio pressionada, porque, por exemplo, quando eu venho aqui conversar com vocês dessa forma que eu tô conversando, eu tô sendo muito real de quem eu sou, as minhas dificuldades e as minhas dores. E hoje em dia na internet, a gente muitas vezes acredita que é preciso postar somente o bom, né? É por isso que muitas vezes a gente entra naquele sentimento de que a vida de todo mundo é perfeito, de que todo mundo se dá bem o tempo todo, de que todo mundo é feliz e a gente não. Afinal, a gente tá vivendo de recortes, as pessoas só postam o que elas querem. Mas, por exemplo, apesar de eu ser terapeuta e ter uma consciência talvez elevada, de ter conhecimento de muitas estratégias de maturidade, inteligência emocional, eu ainda tenho as minhas dificuldades, eu ainda tenho as minhas dores que eu preciso todo dia, sabe, tá lidando, como eu falei pra vocês, da ferida da rejeição. Então, eu sei que eu preciso muito olhar pra tudo isso para que eu continue evoluindo e melhorando. E muitas vezes a gente sofre uma pressão porque quem olha de fora talvez pense, ué, mas você não é terapeuta, você não tem conhecimento sobre isso, por que você ainda tá falando que você tem dores? Por que você tá falando que você ainda tem dificuldades? Porque eu sou humana, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre terapia ou autoconhecimento, a gente não tá falando que você vai se livrar dos problemas e que você nunca mais vai estar triste, que você nunca mais vai ter problemas. Não. Mas a sua forma de lidar com eles provavelmente vai ser diferente, porque agora você tem um nível de mentalidade onde você consegue olhar com mais clareza, com mais maturidade, sabe? Mas isso não exclui que eu ainda tenho as minhas dificuldades. Então eu quero ser muito real com vocês. Eu quero vir aqui falar com vocês no dia que talvez eu esteja bem, no dia que eu não estou bem, no dia que eu deslizei, no dia que eu fui bem, sabe? No dia bom, no dia ruim. Eu quero ser muito real com vocês. Essa rede social vai ser pra isso, pra eu ser humana. Então, não, eu não sou perfeita e eu não vou ser, eu ainda vou errar muito, vocês vão ver isso aqui. Eu ainda tenho as minhas dificuldades, mas esse processo que eu vou documentar é justamente tentando melhorar aquilo que eu sei que eu ainda posso trabalhar um pouquinho mais, sabe? Lapidar um pouquinho mais. Então, recapitulando aqui sobre o pilar da ordem, né? Que no caso é o pilar da imagem pessoal, eu quero muito ali trabalhar o que eu já faço, só que eu ainda sinto que eu faço de uma forma não tão disciplinada, sabe? Sobre o se ordenar, então eu quero muito trabalhar ali a ordem da beleza, porque eu sei o poder que ela tem de impacto na vida das pessoas que estão ao meu redor e na minha vida. Então eu quero muito trabalhar aqui o pilar da beleza, de me ordenar todos os dias, afinal, quando eu tô bem, eu consigo abrir a câmera e gravar pra vocês. Quando eu tô bem, eu consigo receber meu namorado bem. Enfim, são vários aspectos que a beleza ela importa. Se tem um compromisso que eu preciso fazer de última hora, eu já tô pronta e vou lá. Depois eu posso até fazer, talvez, mini vídeos falando sobre cada pilar que eu vou fazer e o porquê que eu vou fazer ele, sabe? Por que ele é tão importante. Mas eu quero trabalhar aqui toda essa questão aí da imagem pessoal, de como eu me visto, de como eu me porto. Uma coisa, gente, que eu vou conversar com vocês, quando eu falo sobre a oratória, não é simplesmente sobre, sei lá, falar bem, né? E eu não tô falando aqui sobre falar igual um advogado. Não, tô falando sobre falar com clareza, sobre falar com talvez mais calma. Às vezes eu sinto que eu falo muito rápido. Outra coisa que eu faço que eu não gosto muito e que é um pouco assim desgastante, é um pouco conveniente para quem tá perto,
é sobre falar alto. Eu tenho uma mania muito grande às vezes de falar alto, afinal eu cresci numa família onde era ouvido quem gritava mais. E isso de uma forma inconsciente veio comigo. Então muitas vezes, né, eu tô super de boa ali, alegre, contando algo pra alguém, e aí a pessoa vira pra mim e fala, ó, você tá falando muito alto, aquilo ali acaba com o meu mundo. Porque eu me sinto muito mal, porque eu sei que eu tô repetindo um padrão do qual eu não gostava na minha casa, afinal eu odiava quando a minha mãe, quando os meus pais gritavam. E eu sinto que aquilo tá enraizado em mim, sabe? De forma inconsciente, quando eu menos vejo, eu tô ali gritando, eu tô falando alto. E realmente é, sabe, sei lá, inconveniente estar perto de pessoas assim que estão gritando. Não é por mal, mas é um padrão que eu sei que, se foi adquirido, também tem como eu mudar. Então eu quero muito olhar para essa questão de falar alto, sabe? Eu quero talvez falar com mais mansidão, falar com mais calma, falar em um tom mais baixo, falar, né, de uma forma sutil. Na imagem pessoal também eu quero trabalhar muito a questão realmente de cuidar de mim fisicamente, sabe? Eu não tenho feito exercícios físicos nos últimos tempos, não vou mentir. Eu tinha entrado no funcional, foi quando eu tava conseguindo ser mais constante. Aí eu acabei saindo por alguns motivos e falei que não, que eu iria focar, só que eu iria focar em fazer exercícios físicos em casa. Só que eu não, na verdade não é que eu não consegui, eu não quis ainda, né? Porque eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas pacientes que não existe isso de eu não consigo, a gente consegue tudo. Se você realmente quiser isso, ter uma clareza do porquê você quer e uma vontade muito grande de realizar aquilo, você consegue. Então não existe eu não consigo, existe eu ainda não quero o suficiente. E por algum motivo eu ainda estava confortável onde eu estava, né? Sei lá, eu não estava extremamente satisfeita com o meu corpo, nem nada do tipo. Então é aquele confortável onde mais te sabota, sabe? A gente acredita que o confortável é confortável. Só que não é, na verdade, o confortável é extremamente desconfortável. Porque ele te faz ir pro buraco, porque você acredita que tá tudo bem estar onde você está. E quando um belo dia você acorda, você olha e você pensa, meu Deus, como é que eu me deixei paralisar tanto assim? E é assim que eu tenho me sentindo na minha vida. Eu tenho me sentido um pouco paralisada, sabe? Então eu preciso entrar em movimento. Então eu quero muito trabalhar ali a questão do meu corpo, onde eu quero poder, né? Realmente definir o meu corpo um pouco mais. Tenho uma insegurança muito grande, assim, com a pochetezinha da minha barriga, porque eu tenho aquele corpo, tipo, falso magro, sabe? Onde esteticamente parece que eu sou magra, mas eu tenho boas gorduras localizadas. E isso muitas vezes me deixa insegura. E eu sei que o que eu preciso fazer é me alimentar melhor, me exercitar, que é o que eu não faço. Então eu quero muito trabalhar isso. Eu quero trabalhar toda essa parte estética, sabe? Quero olhar para minha oratória, da forma com que eu me posiciono, me ordenar todos os dias, sempre estar, né, em ordem. Eu quero realmente cuidar do meu corpo, praticar exercícios físicos diariamente. Quero muito, por exemplo, cuidar mais do meu cabelo. As pessoas me elogiam muito pelo meu cabelo, mas elas não fazem ideia do quanto que eu sou desleixada com ele. Gente, eu não sou aquele tipo de pessoa de comprar produtos caríssimos pro cabelo. Vou contar algo pra vocês, mas assim, eu nunca fui em salão pra poder fazer algo no meu cabelo, vocês acreditam? Eu realmente eu brinco, né, que às vezes eu tenho uma genética boa em questão de corpo, porque eu como muito, vocês não fazem ideia. Muito, muito, muito. E isso é algo que eu também preciso olhar, porque, assim, eu sinto que eu como além do que eu deveria. Não é tipo eu só como muito, eu como as minhas emoções. Então eu sinto que, de uma certa forma, muitas vezes eu tenho uma certa compulsão alimentar, sabe? Eu desconto, sei lá, os sentimentos, a ansiedade, tudo na comida, e isso não é legal. Então eu preciso muito trabalhar isso. E eu ia falar da genética boa no sentido do cabelo também, porque muita gente elogia meu cabelo. Mas meu cabelo, graças a Deus, ele literalmente, naturalmente, ele veio bom, vamos dizer assim. Porque eu não tenho aquele cuidado excepcional, sabe? Eu não sou de fazer cronograma nem nada do tipo, então eu realmente preciso olhar mais pra isso. Quero também poder fazer um cronograma, sabe? De nutrição, hidratação, reconstrução, poder cuidar mais dele. Então, sei lá, uma vez na semana pintar as unhas, tá sempre, né, com as unhas ordenadas. Ou, tipo, fazer a sobrancelha uma vez na semana. Coisas básicas, sabe? Que a gente muitas vezes acaba deixando passar. Quando a gente vê, a gente já tá, minha sobrancelha tá muito cheia, a minha unha tá descascando. Coisas que a gente poderia estar olhando atentamente, que faz diferença no dia, porque os detalhes fazem diferença, e muitas vezes a gente vai deixando de lado. Então eu quero muito prestar atenção durante todo esse processo, né? E depois desse processo, porque eu espero que vire um hábito natural, realmente para todos esses detalhes que eu trouxe para vocês. Outra área da minha vida onde eu quero colocar um foco é a minha área espiritual.
Eu sinto que eu já fui muito mais íntima, vamos se dizer assim, já senti muito mais a presença de Deus do que normalmente eu sinto hoje em dia. E eu sei que isso é por culpa minha, sabe? São pecados diários que a gente comete, que a gente sabe que não deveria cometer, são justamente o afastamento, né? O sentimento de se sentir indigna, sabe? Muitas vezes, por determinados pecados, por determinados erros que eu cometo, eu me sinto um pouco indigna de pedir perdão para Jesus mais uma vez, de pedir para que ele olhe por mim, afinal eu fico, cara, mas Deus deixou exatamente o que eu deveria fazer, eu não fazer, como eu deveria me aproximar dele, e eu não faço isso. Então, será que eu não tô sendo, sei lá, descarada de deitar na minha cama e falar, meu Deus, me perdoa por isso mais uma vez? Sabendo que eu tô errando diariamente, de falar, meu Deus, continua ao meu lado, sabe? Então, assim, tudo isso, eu sei que isso também é um sentimento, muitas vezes, até do inimigo, vamos dizer assim, ou da nossa própria mente, porque eu também sei que Deus, ele é um Deus que, apesar das minhas falhas, apesar dos meus dias ruins, sabe, apesar dos meus pecados, tudo, apesar de eu não ser digna, ele continua ali diariamente disposto a olhar pra mim, a cuidar de mim, a me acolher. Então eu sei que isso é algo que eu preciso fazer. Eu, Fernanda, preciso realmente voltar a ter mais os momentos íntimos que eu tinha com Deus, em ler meu devocional todos os dias, em ler minha Bíblia todos os dias, em adorar Ele, né, o nome dEle, louvando. Eu lembro que eu tinha uma mania muito gostosa de poder, todos os dias, ao ir ordenar minha casa, eu colocava louvor. E naquele momento eu sentia a presença de Deus, sabe? Eu realmente era lavando a minha vasilha com aquela gratidão de, meu Deus, obrigado por ter minha casa, obrigado por ter me dado condições de comprar, sei lá, os talheres do jeito que eu queria, obrigada. A gente sentia, sabe? Eu sentia gratidão me inundar, porque eu sabia que era Deus ali. E ultimamente eu parei um pouco com essa mania de colocar o louvor, com esse hábito, né? Então, assim, é algo que eu realmente preciso voltar a olhar pra isso, porque eu sei que são detalhes, eu tenho me afastado dele e eu não quero mais isso, né? Eu realmente quero me sentir íntima dele, porque não tem nada melhor do que viver uma vida com Deus, do que viver uma vida com Jesus, do que sentir próxima a ele, do que sentir o amor, o acolhimento dele. E eu sei que mesmo que eu não me sinta digna, ele ainda vai continuar ali pra mim, sabe? Então eu realmente quero olhar muito pra essa área espiritual. A terceira área da minha vida, que é inevitável eu não falar sobre ela, é o meu relacionamento. E assim, eu e minha namorada, eu sinto que a gente evoluiu muito, sabe, como casal. A gente atingiu um nível de maturidade muito grande, mas eu sinto que eu poderia estar sendo mais, sabe? Que eu poderia estar sendo uma namorada muito melhor, que eu poderia estar fazendo muito mais, que eu poderia estar entregando pra ele mais do que eu entrego. Então, no sentido de ser doce, no sentido de ser calma, no sentido de ter compreensão, no sentido de deixar o orgulho de lado, muitas vezes algo que me pega muito é que eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E eu não vou mentir pra vocês, isso deve ser um dos meus maiores defeitos. Como eu falei pra vocês, eu tenho um grande problema em receber críticas. E eu sei que eu preciso aprender a lidar com elas. Mas não é necessariamente assim, receber críticas. Por exemplo, se alguém aleatório vem e me critica, gente, aquilo ali não faz o mínimo sentido pra mim. Eu realmente deixo aquilo passar e não fico bitolando com aquilo, sabe? Mas quando, de uma certa forma, eu recebo críticas de pessoas que são próximas a mim, de pessoas que são importantes pra mim, aquilo, de uma certa forma, me machuca. Porque eu sou muito crítica comigo mesma. Então, eu tenho tentado diariamente, o tempo todo, assim, fazer as coisas certas, vamos se dizer. E quando eu vejo que eu falhei, aquilo me machuca porque fala sobre uma dor minha. É como se o meu orgulho fosse uma máscara que eu colocasse pra tentar esconder que eu sou falha, mas isso é humano, sabe? Eu sou humana, eu sou falha. Então eu tenho que admitir isso pra mim mesma. Mas muitas vezes é doloroso. Então é algo que eu realmente preciso olhar, tirar essa máscara do orgulho, né? Ser um pouco mais humilde, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala de orgulho, a gente fala de soberba sim. Então eu tenho que deixar essa soberba de lado em achar que eu sou perfeita porque eu não sou. Admitir isso pra mim mesma. E eu acho que fazer um acolhimento e entender que tá tudo bem não ser perfeita. Eu sinto que eu fui muito cobrada, sabe? E hoje em dia eu me cobro muito pra ser boa. E quando eu erro, mesmo entre aspas, tentando acertar, aquilo me fere de uma forma muito grande. Porque é como se viesse todas as vozes, as críticas que eu já ouvi de, tá vendo, você realmente não é boa o suficiente, você realmente não faz nada direito, você realmente é falha, enfim.
Eu preciso olhar pra isso, eu quero muito olhar pra isso. Então eu quero muito trabalhar essa área do meu relacionamento e tentar ser a melhor pessoa possível que eu posso ser pro meu parceiro, sabe? Em realmente entregar amor, em doar amor sem esperar algo de volta. Sem esperar que ele faça por mim o que eu vou fazer por ele. Porque eu acredito que o verdadeiro sinônimo de amor é justamente esse. É sobre entregar não pensando no que o outro vai te entregar, sabe? Mas sobre ser humano, de entender que amor é sobre fazer o outro feliz. Eu acho que a gente é muito egoísta quando a gente entra no relacionamento pensando somente na nossa felicidade. E eu não tô falando aqui, gente, sobre você ver no relacionamento abusivo, sobre você aceitar ser tratada, né, de qualquer jeito. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre o real sentimento do amor, sobre a gente entregar pro outro de forma genuína, sem esperar e sem trocar. Então não vou simplesmente elogiar esperando que ele me elogie. Não vou, sei lá, fazer um lanche esperando que ele faça o mesmo por mim. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre a gente entregar amor com genuinidade. Entenderam? A quarta área em que eu quero poder trabalhar é a minha área profissional, a minha área financeira. Eu tenho uma meta, né? Uma vontade, assim, uma meta de seguidores, vamos dizer. Eu quero ali poder alcançar pelo menos 20 mil seguidores. E eu sinto que isso não tem sido tão possível porque eu não tenho sido tão constante no que eu precisava fazer. Eu sei que eu preciso me esforçar muito para eu realmente conseguir alcançar essa meta que eu tenho vontade. Então eu sinto que eu preciso produzir muito mais do que eu produzo. Eu sinto que eu preciso focar muito mais em estratégias do que eu foco. E por que é que eu falo isso pra vocês? Porque como eu falei pra vocês, hoje em dia eu tenho uma disponibilidade de tempo muito grande, né? Eu trabalho de casa, eu fico em casa. Então assim, eu poderia talvez passar o dia inteiro gravando conteúdos pra postar nas redes sociais. Mas eu não faço isso. Então eu sinto que eu poderia estar sendo mais estratégica nos conteúdos que eu poderia estar postando, que eu poderia estar estudando um pouco mais de marketing, que eu poderia estar realmente criando mais o que eu estou consumindo. Porque ultimamente eu sinto que eu consumo muito conteúdo na internet. Justamente por todo esse tempo livre que eu tenho, eu acabo ficando muito ali nas redes sociais, sabe? Enquanto eu poderia estar focando na minha, eu poderia estar criando reels, eu poderia estar criando posts de forma estratégica para realmente alcançar as pessoas certas. Porque quando eu faço isso, a probabilidade de eu alcançar um maior número de pessoas é muito maior. E isso é ali, né, que eu vou captar os meus clientes. Então hoje eu faço os meus atendimentos, eu tenho a minha agenda? Tenho. Mas eu sinto que eu poderia ter muito mais atendimentos do que eu tenho, sabe? Porque eu sinto que eu poderia produzir muito mais do que eu produzo. E assim, eu sei que eu tenho uma meta, eu tenho uma vontade, um desejo no meu coração. E que para eu poder conseguir alcançá-la, eu preciso executar. Então eu realmente quero focar muito nisso, de realmente focar nas redes sociais, de postar reels todos os dias, de postar post todos os dias, sabe? De ser presente ali nos stories, de postar caixinhas, responder perguntas, para que eu consiga realmente alcançar essa meta. Porque um planejamento, uma vontade, sem execução, não vai levar a nada. Bom, eu acho que o vídeo foi esse. Esse foi o primeiro episódio do nosso processo, né? De se tornando a minha melhor versão em 227 dias. Eu queria expor para vocês isso um pouquinho de quais são as áreas que eu quero trabalhar, o porquê que eu quero trabalhar, porque eu acho que isso vai me impulsionar, vai me ajudar, sabe? Naqueles dias que eu não tiver tão legal, que eu não tiver tão disciplinada a fazer, porque eu vou ter um comprometimento, um compromisso com vocês, vamos se dizer assim. Então, a partir de amanhã, dia 19 de maio, é quando eu realmente vou começar esse exercício, né, esse processo, vou começar a praticar esses hábitos diariamente. E aí, no decorrer do tempo, eu posso, sei lá, talvez uma vez por semana, vir e contar pra vocês como tá sendo, né, como foi o decorrer da semana. Talvez eu poderia fazer sei lá, um compromisso com vocês de postar vídeo toda sexta-feira, porque aí eu sinto que eu posso toda sexta ou todo sábado. Não sei, talvez eu ainda vou ver. Mas aí eu posso, por exemplo, postar vídeo uma vez na semana, realmente contando como foi a minha semana, sendo real com vocês, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui. Eu fiz todo um planejamento no meu notebook, onde realmente, assim, eu fiz um plano onde tá tudo bem detalhado. Eu não vou falar aqui com vocês, porque senão o vídeo já tá muito longo, provavelmente vai ficar muito mais longo, mas depois eu posso fazer talvez mini vídeos, como eu falei pra vocês, explicando certinho cada área, do porquê de cada área, o que eu quero trabalhar dentro delas. Mas aqui eu fiz todo um planner semanal, sabe, diário, de coisas que eu vou ter que fazer ao acordar durante o decorrer do dia, para que eu consiga exercer e se tornar essa mulher que eu quero tanto ser, tá? Então, no final da semana aí, talvez sexta-feira,
Eu posso fazer um vídeo contando pra vocês os progressos, os regressos, o que deu certo, o que não deu, o que talvez eu vou precisar avaliar, né, se faz sentido, como eu, né, no sentido de talvez eu vou ter que mudar algo para que eu consiga fazer isso, sabe? Então vai ser isso. Quem quiser me acompanhar aqui, vai ser um prazer ter vocês comigo. E esse aqui vai ser um documentário para mim mesma. Eu quero poder chegar ao final do ano, olhar isso e me sentir realizada comigo mesma, sabe? Porque eu tenho sentido que eu tô numa fase da minha vida onde eu posso fazer muito mais e não tenho feito. Então eu realmente quero me sentir melhor, mais confiante. Eu sei que isso vai me dar mais confiança quando eu olhar para trás e pensar, olha, eu me comprometi e eu fiz. É isso e até a próxima.